Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Muito bem, 3, 16 a 18, e diz assim: Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz, de toda a maneira, o Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Hoje é a conclusão do estudo que começámos em junho, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma igreja que ele fundou na sua segunda viagem missionária. Como nós sabemos, esta carta tem 3 capítulos, divide-se em 3 partes, e cada uma delas pode iniciar com a letra C. Então seria 3C, é diferente de 3D. Então capítulo 1, Paulo escreve sobre crescimento, e no capítulo 1, que é o início da carta, ele elogia os crentes pelo seu crescimento espiritual em Cristo. Vamos lá ao versículo 3 do capítulo 1. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Então Paulo começa por elogiá-los pelo seu crescimento. É o primeiro C. Capítulo 2 também é começar por C, correção. Paulo corrige o engano da igreja quanto ao fim dos tempos, uma vez que foram enganados com uma falsa carta que receberam, como se fosse de Paulo. E temos lá o capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, ou carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engana. E o terceiro C, capítulo 3, consequências. Por causa da má doutrina que eles receberam, a má doutrina leva a má prática de vida cristã, e por isso Paulo teve que corrigir ali e mandar a igreja corrigir os crentes que estavam errados. E por fim chegamos ao último C, que é conclusão da carta com uma saudação e bênção. E temos isso, versículos 16 a 18. Começando lá no versículo 16, ora, o mesmo Senhor da paz. Este é o tema que Paulo traz para a conclusão, paz. O mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda a maneira. Então, tratado que foi o assunto da atenção na igreja, de alguns que andavam desordenadamente, Paulo agora refere aquilo que ele pede a Deus, aquilo que ele suplica a Deus em oração. E ora, porque é que Paulo ora por eles? Ora para que haja paz na igreja. E se nós compararmos o final também da primeira carta, no capítulo 5, versículo 23, vejam, lá ele diz, e o mesmo Deus de paz. E agora diz, ora, o mesmo Senhor da paz. Na primeira carta fala do Deus de paz e agora o Senhor da paz. Quer dizer, este Senhor aqui, no versículo 16, é uma referência a Jesus,
E o apóstolo Paulo está a dizer que são atribuídas a Jesus, o Senhor, qualidades iguais às de Deus, iguais à do Pai. E este título, Senhor da Paz, é um título bastante importante, tremendo mesmo, que fala dos atributos, das características da pessoa divina do Filho de Deus, que é Jesus. Ele é, como dizia, o Senhor da Paz, tal como o Pai é o Deus da Paz. E é impressionante nós vermos como Deus, ao longo da Bíblia, nos é mostrado que Deus tem todos estes títulos que falam dele, que referem não apenas aquilo que Deus é, não apenas aquilo que o Senhor Jesus é, como aquilo que ele faz e como aquilo que ele quer trazer à vida das pessoas. E neste caso, Paulo diz que está a orar por paz, e o Senhor da paz, que é Jesus, possa dar-lhes a paz. Vejam um outro exemplo, por exemplo, em 2 Coríntios 1:3, que temos outro título que nos mostra a pessoa de Deus. Fala do Deus de toda a consolação que nos consola. Então, aqui diz: o Senhor da paz vos dê a paz. Deus é um Deus de paz. E Ele é também o Deus de toda a consolação que traz conforto. No meio das piores situações da nossa vida, Deus é o Deus que traz consolo, traz conforto, traz também a paz. E é interessante, nós conhecemos bem a palavra de Deus, como na grande maioria das cartas de Paulo, a saudação que ele tem logo inicialmente, e aqui vejam esta segunda carta, capítulo 1, versículo 2, diz graça e paz. Em quase todas as cartas, Paulo inicia com essa saudação, fazendo uma referência à paz de Deus, e termina também com a mesma referência, a importância que tem a paz na igreja, na vida dos crentes. Ele fala aqui: o Senhor da paz vos dê sempre paz. Ele é o Senhor da paz e fala aqui da paz do Senhor. Ora, a paz é uma dádiva da parte de Deus. A paz verdadeira, a paz que nós precisamos. A Bíblia fala-nos de dois tipos de paz. Há uma paz que é o que Deus quer trazer à vida dos crentes. Há uma paz que podemos chamar paz posicional, já vamos ver. E há uma paz que tem a ver com a nossa vida no dia-a-dia, nossa experiência de vida. Esta paz posicional refere-se à posição do homem perante Deus. À posição do homem perante o Criador. E isto é muito importante. Vejam que Paulo inicia as cartas, termina com uma referência à paz. Por exemplo, Romanos 5:10 ajuda-nos a compreender a importância da paz em termos de qual é a posição do homem perante Deus. Vejam o que é que diz. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que é que este texto de Romanos revela? Que antes de uma pessoa ser salva, antes da pessoa ser perdoada do seu pecado, qualquer pessoa é inimiga de Deus. E se calhar muitos não sabem isso. Que qualquer pessoa que não tenha um relacionamento correto com Deus, por meio de Jesus Cristo, unicamente de Jesus Cristo, essa pessoa, aos olhos de Deus, é inimiga e está em guerra com Deus. É o que a Bíblia ensina. Porque aqui diz, nós sendo inimigos, fomos reconciliados.
mas antes de sermos reconciliados, aos olhos de Deus somos inimigos. Mas, aqui fala, neste versículo, que houve uma reconciliação por meio da morte do próprio Filho de Deus. Toda a gente diz, mas Deus é amor. E é. Deus é bom. E Deus é bom. Mas depende da posição em que a pessoa se encontra. Se ela ainda não tem um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, é a inimiga de Deus. Não está reconciliada. Não tem paz com Deus. E isso é uma verdade bíblica. Nós herdamos, quando nascemos, nós herdamos uma natureza que vem de Adão, que é uma natureza pecadora e que leva as pessoas a naturalmente quererem fazer tudo o que é contrário à vontade de Deus, fazer o que é contrário aos mandamentos de Deus, o que é contrário às leis, aos princípios de Deus. E por isso somos inimigos aos olhos dele. Estamos em guerra com Deus. Mas Deus quer a paz entre ele e o homem pecador. Mas para que fosse possível a paz, Deus preparou um plano, ele mesmo, o plano da reconciliação. Só podia ser pela morte do seu filho. Nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus. Foi a entrega a Deus um valor incalculável de dinheiro, nada disso. A reconciliação foi pela morte do Filho de Deus. Este é o único meio, é o único plano de Deus para haver paz com ele, era a morte do próprio Filho de Deus. Jesus pagou na cruz, pagou o preço de Deus pela culpa do nosso pecado, para fazer a reconciliação. Segundo aos Coríntios 5, 18 e 19, ajuda-nos a perceber melhor. E diz, e tudo isto provém de quem? O homem imaginou? Não, provém de Deus. E o que é que ele fez? O plano de Deus. Deus é que preparou esse plano, vem de Deus, que nos reconciliou. Quem reconciliou não fui eu. Não fui eu que me reconciliou. Ele é que me reconciliou com ele. Porque eu era inimigo e em guerra contra Deus, porque só fazia as coisas contrárias a ele. Deus reconciliou-nos consigo mesmo por Jesus Cristo. Qualquer pessoa no mundo que tente chegar a Deus através de qualquer outro caminho, outro meio, outra pessoa, outra entidade, qualquer religião, não tem sucesso. Isto é, Deus estava em Cristo, lá naquela cruz, reconciliando consigo o mundo. Ora vejam, como é que Deus faz? Não lhes imputando os seus pecados. Foi assim que Deus nos reconciliou e foi feita a paz com Ele. Deus não nos atribui os nossos pecados. Deus atribui o nosso pecado, atribuiu ao seu Filho Jesus na cruz. E assim foi feita a paz. E quando qualquer pessoa crê, confia e aceita Jesus como seu Salvador, então aí, nesse instante, é feita a paz com Deus. Então esta é a paz posicional, em que cada pessoa deve perguntar qual é a minha posição perante Deus. Ainda sou inimigo dele? Ainda estou irreconciliado? Ainda estou em guerra contra Deus por desobediência? Não tenho paz com ele? Então, quando alguém crê e confia em Jesus, fica na posição de paz com Deus. Por isso Romanos 5.1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé,
Quando a pessoa, então, pela sua fé, é declarada justa, temos paz com Deus. Só aí. Quando pela fé da pessoa, então Deus declara essa pessoa justa, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se estás em Maria, se estás no santo este, no santo aquele, és budista, então não estás em paz com Deus. Se não fazes as pazes com Deus, através de Jesus Cristo, continuas inimigo de Deus e perdido espiritualmente. Então esta é a paz posicional. Como é que nós estamos para com o nosso Deus? Ainda inimigos ou já em paz e reconciliados? Mas também há outra paz que Paulo aqui fala, não é? Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre a paz. Quando nós então já temos paz com Deus, para a salvação, o nosso Deus também quer que haja paz interior no nosso coração, no nosso íntimo. Momento a momento, dia a dia, tranquilidade, ou seja, a paz que nós precisamos enquanto atravessamos na nossa vida tantos rios, tantas tempestades, tantas crises. Deus quer que nós experienciemos paz. E quer a paz nas nossas vidas, nos nossos corações. Nesta altura do ano, conhecemos bem Isaías 9:6, onde se diz que Jesus é o príncipe da paz. E, de facto, o príncipe da paz, Jesus disse em João 14:27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Então, esta é a paz de Deus que Jesus aqui diferencia. Olha, uma é a paz do mundo, que hoje estamos bem, amanhã não estamos. Mas a minha paz, diz Jesus, não é como a do mundo. É essa paz que Paulo aqui está a dizer. Ora, o mesmo Senhor da paz, que é Jesus, vos dê sempre a paz. É esta paz que Deus quer dar às nossas vidas. Olha, que paz é esta? Conhecemos Filipenses 4:7. Diz, e a paz de Deus, não é do mundo, a paz de Deus, o que é? Que excede todo o entendimento. Nós nem conseguimos compreender totalmente. Guardará os vossos corações, os vossos pensamentos, vejam, em Cristo Jesus. Por isso Paulo está aqui a orar, versículo 16, diz, ora o mesmo Senhor da paz, vos dê sempre a paz de toda a maneira. O Senhor seja com todos vós. Este o desejo de Paulo por aquela igreja, sempre paz de toda a maneira. E termina, versículo 16, com este desejo que Deus possa ser com todos eles, toda a igreja. Essa é a vontade de incluir toda a igreja na sua oração, que Deus abençoe a todos e os encha a todos de paz. Depois de vermos a paz, outra coisa que Paulo aqui pede, versículo 17, é discernimento. Isto é importante. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. Discernimento. Ora, o que é que levou aqui Paulo a terminar a carta incluindo isto? Saudação da minha própria mão, de mim, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. A resposta está no capítulo 2, versículos 2 e 3 que lemos há pouco. A igreja tinha recebido uma carta falsa. E muitos livros apócrifos foram escritos. E a igreja tinha sido confundida com essa falsa carta, e agora Paulo escreve esta segunda carta e com a sua mão, sua própria mão, escreve aqui, ele diz assim, escreve
a saudação final para autenticar a carta e não haver dúvidas. E não é a primeira vez que ele faz isto. Ele fez, por exemplo, o mesmo quando escreveu aos Gálatas. Capítulo 6, versículo 11. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Não é? Ou aos Coríntios, em 1 Coríntios 16, 21. Saudação da minha própria mão, de Paulo. O que é que isto mostra? O que é que Paulo está aqui a dizer? Paulo está aqui a dizer e mostrar a importância da autenticidade. Ele mostra aqui claramente que já havia muito erro a circular, muito engano. Hoje nós vemos tantas seitas e as pessoas acham que é tudo igual. E nós sabemos que não. Até deturpam a Bíblia, deturpam a palavra de Deus para terem uma Bíblia às ordens das suas doutrinas. O erro. E Jesus falou disso claramente, as parábolas dele, a parábola do semeador, há uma semente que o diabo vai tirar, ou há campos onde nasce o joio, mas como é que é possível? Um inimigo fez isso. E por isso Paulo está aqui a chamar, há aqui uma chamada de Paulo à igreja e a nós hoje, ao discernimento para não serem mais enganados por falsas cartas. E hoje nós devemos ter o mesmo cuidado, discernir aquilo que é certo, aquilo que é bíblico. Discernimento, ou seja, os crentes hoje não podem aceitar tudo o que se ouve. O que se ouve em todos os púlpitos. A verdade bíblica tem de ser bem confirmada. Mas aquela pessoa é muito famosa, olha, milhares de pessoas que seguem. Não interessa. Por exemplo, temos o bom exemplo bíblico em Atos capítulo 17, versículo 11, que são os crentes de Bereia. Quando Paulo foi perseguido em Tessalónica, ele teve que fugir e foi logo para Bereia. E lá também anunciou a palavra de Deus. E diz aqui, ora estes, os de Bereia, ficava não muito distante de Tessalónica, cidade, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então o que é que os crentes de Bereia fizeram? Fizeram assim com Paulo. Paulo apóstolo, não é? Como se estivessem a dizer, Paulo, nós gostamos muito do teu ensino, não te importas que examinemos as Escrituras, e quais eram as Escrituras que eles tinham naquele tempo? O Antigo Testamento, Escrituras hebraicas. Não te importas que nós examinemos com as Escrituras para ver se está conforme com o que tu estás a dizer? É o que eles estão aqui a dizer. É o apóstolo Paulo. Espera aí. Ele disse isto, mas deixa lá ver. Com o apóstolo Paulo. Não é? Paulo escreveu a dizer para terem cuidado com os falsos apóstolos, os falsos mestres. Já vimos isso. E vejam que diz aqui que estes crentes da igreja em Bereia foram mais nobres do que os de Tessalónica. Então, qual é o cuidado, o dever que os crentes têm hoje? Dever e a responsabilidade de discernir, de perceber entre o certo e o errado daquilo que se ensina. Porque nós sabemos que a Bíblia diz, Deus não mente. Deus não vai dizer uma coisa na sua palavra e depois vem um que se diz que é profeta, ou que é mestre, ou que é aquilo que ele diz que é, e diz diferente. Deus não mente. E Tito 1:2, vejam, em esperança da vida eterna, a qual Deus que não pode mentir. Deus não pode mentir. Ou Hebreus 6:18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Deus não mente. Então se houver diferença, se houver uma discrepância daquilo que a pessoa está a dizer, o que é que fazemos? Fazemos o seguinte, ficamos com a Bíblia, com a palavra de Deus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, é aquilo que eu vou aceitar.
Bom, mas para nós podermos ficar com a palavra de Deus, nós temos que a ter. Temos que ter a Bíblia. E temos que a ler. E temos que conhecê-la. Porque se a pessoa gosta muito, por exemplo, de ouvir, nada contra. Se gosta de ouvir mensagens, mas nunca abre a Bíblia, não está a ser como os de Bereia. Eles ouviram, espera aí, deixa lá ver aquilo que está escrito. Autenticidade, discernimento. Vejam, o apóstolo João, em 1 de João 4,1, diz: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ou a igreja em Éfeso, da carta que foi escrita à igreja em Éfeso no Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Um elogio. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E por isso Paulo quis assegurar à igreja dos Tessalonicenses que esta segunda carta é verdadeira, que esta segunda carta é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, é uma carta apostólica, eles devem lê-la, devem recebê-la, aceitar e crer cada palavra desta segunda carta, porque diz, é da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo, a importância do discernimento da verdade. Primeiro, por exemplo, na primeira carta, primeiro aos Tessalonicenses 5:21, Paulo diz: examinai tudo, retende o bem. E por fim, já vimos paz, o Senhor da paz, a paz. Vimos o discernimento que é necessário e agora, versículo 18, graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. É assim que Paulo vai terminar a sua carta, com essa palavra tão conhecida, que é graça, muito conhecida pelos crentes. E qual é o significado de graça? Graça é o favor de Deus, a bondade de Deus, a bênção de Deus, que nós não merecemos. Isso é que é importante. Nós não merecemos, mas Deus mostra-nos o seu favor, a sua bondade, as suas bênçãos, sobretudo a sua salvação, não é? Isso é graça. É um presente de Deus. Graça é o presente de Deus que veio por meio de Jesus Cristo. Meio de Jesus Cristo. Como? Jesus encarnou. É a graça de Deus. Não, a humanidade não merecia a vinda de um Salvador. Mas por causa da bondade de Deus e do amor de Deus, Jesus encarnou. E Jesus aceitou ser crucificado em sacrifício. Foi um sacrifício. E aceitou levar sobre ele mesmo toda a culpa de todo o pecado da humanidade, do mundo, mas sem o pecador merecer esse perdão, sem nós merecermos esse amor de Deus. E a Bíblia ensina-nos que a graça de Deus, há a graça de Deus para cobrir tudo. A graça de Deus cobre tudo, qualquer coisa que nós fizemos no passado das nossas vidas. Todos nós temos um passado. Todos nós temos coisas que fizemos que nos envergonham. Todos nós. Envergonham perante Deus, perante o mundo. Todos nós temos coisas que não devíamos ter feito. Todos temos coisas que, se pudéssemos, se eu pudesse, eu mudava aquilo. Mas com o nosso arrependimento e a nossa fé no Salvador Jesus, a graça de Deus vem sobre nós
E tudo isso é limpo, é perdoado, tudo isso por causa da graça de Deus. Vejam Romanos 5:20. Diz assim: veio, porém, a lei, Deus deu a lei, para que a ofensa abundasse. Quer dizer, quando Deus dá a lei e nós começamos a conhecer os mandamentos de Deus, dizem, epá, nós começamos a ver, mas eu faço isso, mas eu... Então, a ofensa, quanto mais conhecemos a lei de Deus, mais vemos tudo aquilo que nós somos e fizemos e fazemos. Diz, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Olha, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Este é o Deus que nós temos. Ai, o meu pecado é imenso. Olha, mas a graça de Deus é super imensa. Super. Diz, superabundou a graça. Vou dar apenas um grande exemplo da graça de Jesus. Um grande exemplo da graça de Jesus, que ocorreu nos instantes finais de Jesus na cruz. Em Lucas 23, 39. Com aquele criminoso na cruz. Não é? Aquele criminoso na cruz, ele foi condenado porque era um criminoso. Ele foi condenado, atenção, à morte. À morte. Fossem coisas pequenas, ele era condenado pela lei romana, não é? Tinha várias penas. Mas ele mereceu a pena de morte. Graves crimes. Mas, então ele nada merece. Mas nos últimos instantes, minutos da vida dele, ele arrepende-se. Ele volta-se para Jesus. Confessa o seu pecado. Nada merece. Mas crê em Jesus e recebe a salvação. E vejam, em poucos minutos, aquele criminoso vai estar, não no inferno, mas no céu, no paraíso. Em poucos minutos. Vejam o que diz aqui. Versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Agora vejam este. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu não ainda temes a Deus? Este aqui já estava a temer a Deus. Não temes a Deus? Ele já estava. Estando na mesma condenação, nós, na verdade, com justiça, assim, está a assumir a culpa dele. Nós, na verdade, com justiça, recebemos o que os nossos feitos mereciam. Sim. Mas este nenhum mal fez. Disse, volta-se para Jesus. Está a falar com o outro, depois volta-se para Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Ele crê em Jesus, entrega-se a Jesus. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isto é graça. Um homem que, um minuto antes, estava perdido. Nada merecia. Volta-se para Jesus e a graça de Deus superabundou. Até podemos imaginar, ele chegou lá ao céu, mas o que é que tu leste a Bíblia muitas vezes? Não li nada da Bíblia. Foste à igreja? Não fui à igreja. Foste batizado? Não fui batizado. Então como é que estás aqui? Olha, falei com Jesus, criei nele, rendi-me a ele. É a salvação. É assim. A graça de Deus, sem merecer, salva qualquer pessoa. Então Paulo termina, versículo 18, e deseja que esta graça, é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos, toda a igreja. Quer dizer, se é para todos, diz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. São muitos. Há a graça de Deus para mim, para ti, para todos, para todo o mundo. E depois, amém, que é uma palavra grega que significa verdade. Termina com esta palavra amém para confirmar a verdade de tudo o que ele disse até aqui. Assim, irmãos, concluímos o estudo desta segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma igreja que ele mesmo fundou, uma igreja fiel ao Senhor,
não era perfeita, como não há igrejas perfeitas, e termino voltando a ler capítulo 1, versículos 3 e 4, como despedida desta carta. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Amém.